Olá a todos e todas, me chamo Alexandre, eu sou graduando em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília. Além do que, antes de começar minha apresentação, quero agradecer ao 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira por ter possibilitado a minha adesão a este evento como apresentador. Além do mais, quero também agradecer ao CNPq por ter me contemplado com uma bolsa de iniciação científica. Nesse sentido, a minha apresentação está voltada para a religião e Estado, segundo Hegel, uma investigação entre a enciclopédia das ciências filosóficas e filosofia do direito. Nesse sentido, buscar-se-á relacionar os conceitos hegelianos de Estado e religião. Dessa forma, a apresentação tentará responder às seguintes questões: o que se entende por religião? E dois, o que se entende por Estado? Isto posto, como referencial teórico, a apresentação pautou-se na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1830, a Filosofia do Espírito e Filosofia do Direito. Com efeito, sanadas as perguntas, a apresentação terá por objeto também aproximar os conceitos de Estado e religião, no ímpeto de demonstrar sucintamente a presença de Deus ou Espírito absoluto na constituição do Estado. Dessa maneira, a ideia ética, compreendida quanto vontade substancial, manifestar-se-ia no Estado, e vice-versa. Por fim, no próprio desenvolvimento mesmo da apresentação, a apresentação configurar-se-á por acentuar a presença da religião nos temas políticos de Hegel. Dito isto, desde a juventude, Hegel perspectivou em seus escritos a teologia, ou seja, a religião. Deste modo, a teologia hegeliana ou a religião hegeliana estaria marcada por sua praxis histórica, na qual estaria voltado, segundo Novelli, para uma moral kantiana, isto é, uma teologia voltada para a utilização da razão, uma razão do dever, e não para a derradeira irracionalidade. Segundo Novelli, abro citação, a divindade não pode ser adequadamente respeitada numa situação de opressão ou miséria humana, pois aquele que dirige o respeito à divindade não experimenta isso em sua existência. Certamente, Deus poderia ser encontrado numa tal situação, porém a diminuição do homem é a concomitante diminuição de Deus. Deve-se lembrar que o Jesus hegeliano não aparece divinamente, senão em sua humanidade. Isto representa que tanto a humanidade, assim como Deus ou o Espírito Absoluto na religião, reconciliam-se concomitantemente. Este fator se exprime pelo fato de sermos também imagem e semelhança de Deus. Doravante, o que Novelli explicita, portanto, nesta citação, intermediado por Hegel, constitui-se por aproximar Deus, a divindade, da humanidade, dos seres vivos. Com isso, a partir dessa perspectiva, é inconcebível um Deus individual, singular. Além do que, essa citação demonstra a preocupação de Hegel no que tange, abro citação, a valorização deste, ou seja, dos seres humanos, enquanto obra maior da criação. Fecha a citação. A citação é do Novelli. Em contrapartida, Deus, na filosofia hegeliana, nos é apresentado como a ideia da filosofia, espírito absoluto, razão que se sabe, o absolutamente que se cinge em natureza e espírito. Deus, enquanto verdade, é o próprio objeto da filosofia, a qual tem os objetos em comum com a religião. Em particular, o objeto da filosofia, bem como o da religião, configura-se pela busca da verdade. No caso, Deus ou o Espírito Absoluto. Nesse sentido, a filosofia ter-se-ia Deus pelo pensamento, conquanto a religião pela representação. Tassinari explicita que o conhecimento de Deus, a partir da filosofia hegeliana, se dá através das determinações do pensamento.
tais determinações estão postas como universais concretas, e não simplesmente como universais abstratos. Assim, segundo Tassinari, quando o filósofo busca conhecer aquilo que é através de universais concretos, ou seja, através de um sistema em que esse saber efetivo se torna real. E, portanto, é através de Hegel, a partir de seu sistema, que esse é possível conhecer Deus ou o Espírito Absoluto e suas determinações. Ademais, quando Hegel se refere a determinações, tais determinações devem ser compreendidos como universais concretos. Em outras palavras, como determinações de um único sistema. Dessa forma, a razão compreende em si todo o conteúdo pensável ou ainda inteligível, contendo nela todas as determinações concretas, inclusive aquelas que permitem pensar a totalidade efetiva. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, segundo Tassinari, o sistema do pensamento hegeliano busca, portanto, expor racionalmente esses diversos princípios, das diversas determinações de Deus ou o Espírito Absoluto, em que a substância última, o telos, de tudo o que existe é a ideia absoluta, Deus. Logo, buscar-se-á nessa apresentação explicitar a aproximação entre o conceito de religião e o conceito de Estado, através do pensamento de Hegel. Dito isto, buscar-se-á explicitar de forma propedêutica o que se entende por religião e o que se entende por Estado. Nesta toada, utilizar-se-á como referencial teórico as obras da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1830, A Filosofia do Espírito e Filosofia do Direito. Especificamente, o primeiro conceito, religião, será analisado através da terceira seção da Filosofia do Espírito, o Espírito Absoluto. Além do que, no caso do segundo conceito, Estado, utilizar-se-á a terceira seção da obra já referida. Brevemente, o conceito de religião nos aproxima de maneira imediata a Deus, ou o Espírito Absoluto. Com efeito, na filosofia hegeliana, o momento imediato é de suma importância, pois é a partir deste momento que se alcança o pensar conceituante acerca dele. Em outro viés, o Estado é a efetivação da ideia ética, ou seja, o espírito ético enquanto vontade substancial manifesta. Nesse sentido, este tema torna-se imprescindível, pois desde a juventude, assim como na maturidade, Hegel sempre perspectivou a teologia, ou seja, a religião. Logo, a apresentação está dividida em considerações iniciais, primeiro, 2. Religião e Estado. Segundo Hegel, uma investigação entre enciclopédias das ciências filosóficas e filosofia do direito. E 3. Considerações finais. Passando para a segunda sessão, o que entendemos por religião? Em linhas gerais, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, A Filosofia do Espírito, Hegel apresenta o conceito de religião como conhecimento imediato e, portanto, representacional de Deus ou Espírito Absoluto. Enquanto forma, a religião é a representação do Espírito Absoluto. Nesse sentido, enquanto forma, os diferentes momentos do conceito se dividem em esferas particulares ou momentos, a qual, em cada esfera ou momento, o Espírito Absoluto ou Deus se manifesta. Na filosofia hegeliana, Deus ou Espírito Absoluto se divide em conteúdo eterno e essência. Na esfera do puro pensamento, ou no momento do puro pensamento, Deus ou Espírito Absoluto é posto como potência substancial, ou seja, no momento da singularidade, da subjetividade, do conceito mesmo, Deus, o Espírito Absoluto, se manifesta como pressuposição, como substância universal, que através de sua abstração efetiva-se na consciência de si singular. Para Hegel, a religião precede o conhecimento de Deus, ou do Espírito Absoluto, pois a religião constitui a apreensão da verdade especulativa em seu sentido mais alto. Dessa forma, Deus ou Espírito Absoluto tem por essência manifestar-se no tempo, em que essa manifestação no tempo é a manifestação da eternidade. Conforme Taylor, em relação à religião, o domínio da religião, ou seja, da representação, é a forma mais interior da consciência. Ela é, em certo sentido, uma internalização do que é corporificada na forma sensível das artes,
porque o ato de representação faz uso de imagens, do sensível e do pictórico. Fecha a citação. A representação é o momento da libertação, tendo por objetivo alcançar o universal. Contudo, este nível não se encontra por completo, porque ainda está presa no âmbito do sensível, intuitivo. Ademais, a religião não é somente a representação de Deus ou espírito absoluto. Por exemplo, o culto não se torna somente o conjunto dessas representações, mas o meio de reconciliação dos seres humanos com o espírito divino. A religião, na perspectiva hegeliana, tem diante de si o infinito. Sendo assim, o conteúdo da religião é o espírito absoluto, em que tem a confirmação em si mesmo, ou seja, por seu próprio espírito. Dessa forma, o seu saber é pura e simplesmente manifestação. Em particular, abre citação, uma citação de Hegel. O espírito só é espírito na medida em que é para o espírito. Na religião absoluta, é o espírito absoluto que manifesta, não mais em seus momentos abstratos, mas a si mesmo. Fecha a citação. Além do que, conforme Hegel, novamente, abre citação. O espírito absoluto, tendo supra-assumido a imediatez e a sensibilidade da figura do saber, é, segundo o conteúdo, o espírito sente em si da natureza e do espírito. Como se vê, o absoluto só é absoluto quando supra-assume-se a imediatez da representação e pensamento. Ou seja, o absoluto só é absoluto na medida que se sabe como absoluto, isto é, como autoconsciência. Nesse sentido, ou melhor, nessa perspectiva, o que se entende por Estado? Brevemente, na filosofia do direito, Denis Rosenfield ressalta que o Estado hegeliano é a elevação e realização da família e da sociedade civil burguesa. Detidamente, o Estado é, abre citação, realização dessas duas figuras anteriores, ou seja, da família e da sociedade civil burguesa, sua culminação de tal maneira que os indivíduos elevados à condição de cidadãos nele se realizam. Fecha a citação. Portanto, o Estado culmina-se na realização da família e da sociedade civil burguesa por meio da Constituição. A Constituição, por sua vez, tem por função, segundo Rosenfield, regrar as relações internas do Estado consigo mesmo e desse com a sociedade. Além do mais, Rosenfield ainda ressalta que o Estado é a instância administrativa e política da sociedade. Deste modo, a instância administrativa é a ascensão das funções do Estado através do concurso público, isto é, a ascensão das funções do Estado pelo mérito, a qual tal finalidade tem por objetivo almejar o bem público dos cidadãos e, segundo Rosenfield, não para os interesses particulares de alguns. Logo, a instância política, por seu turno, ganha uma forma através do governo representativo. Em outra perspectiva, a filosofia do direito, ou linhas fundamentais da filosofia do direito, corrobora-se por ser, segundo Conzen, o desenvolvimento sistemático da concepção de Hegel da filosofia do espírito objetivo, configurando-se como, abre citação, do Conzen, uma das partes do todo sistemático e lógico de Hegel. Fecha citação. Hegel apresenta na filosofia do direito que o Estado é a efetivação da ideia ética enquanto vontade substancial. Parágrafo 257. Dessa forma, enquanto costume, ou seja, o hábito corriqueiro, o Estado é apreendido como imediato. Todavia, enquanto Estado mediado, enquanto essa mediação, o Estado é a liberdade substancial. Tal liberdade substancial implica, neste contexto, a autoconsciência singular, sua atividade, sua existência, a disposição de seu espírito, assim como o seu produto. Quando se é elevado à autoconsciência, o Estado comporta-se como racional em si e para si. Em particular, abro citação do Hegel.
o Estado, enquanto efetividade da vontade substancial, que ele tem na autoconsciência particular, elevada à sua universalidade, é o racional em si e para si. Essa citação se encontra no parágrafo 258 da Filosofia do Direito. Nesse sentido, o Estado, conforme Hegel, ainda no parágrafo 258, é a efetivação do espírito objetivo e, portanto, tem como determinação a elevação dos espíritos a uma vida universal. Assim sendo, o Estado emerge-se através e exclusivamente, segundo Hegel, da vontade. Estado, nesse sentido, é imediato, ou melhor, efetividade imediata, e dois, relação singular do Estado com outros Estados, ou seja, direito estatal externo. E três, ideia universal enquanto gênero e potência absoluta, ou melhor, história mundial. Segundo Conzen, a relação entre Estado e religião concorre para a formação do espírito do povo. Além do mais, assim como a filosofia tem os seus objetos em comum com a religião, segundo Conzen, o Estado e a religião trabalham juntos para o conhecimento do princípio da verdade. Essa verdade, ou melhor, princípio, conforme Conzen, abre citação, deve encontrar-se nos Estados para constituí-lo e orientá-lo. Fecho citação. Sobretudo, assim como Hegel, Conzen nos alerta que deve haver a distinção entre a esfera estatal e a esfera religiosa. Conforme Conzen, tal diferença se expressa, por exemplo, na consciência da representação e do pensamento. Com isso, a religião expressa Deus de forma representacional e sensitiva. Assim sendo, desculpem. Assim sendo, a religião, do ponto de vista da consciência, até aprende a verdade pela fé, mas não a suprassume ao nível do conceito. Fecha citação. É do professor Paulo Roberto Conzen. Além do que, conforme Conzen, portanto, o Estado e a religião em Hegel, tal como a filosofia e a religião, diferem na sua forma de aprender a verdade. Isto é, na filosofia no Estado e na forma do conceito, enquanto na religião como fé, ou seja, um saber em uma outra consciência. A fé como verdade aprendida, mas não de todo suprassumida, coloca sempre uma outra consciência frente à sua consciência. Enfim, trata-se da mesma distinção que perpassa a consciência religiosa e real, unidade consigo mesma, da consciência filosófica ou estatal. O Estado, portanto, é o juiz das ações da Igreja, ou melhor, da religião, pois, abro citação, para Hegel, no Estado, a doutrina é racional. Fecha citação. Citação ainda do professor Paulo Roberto Conzen. Agora, estamos nas considerações finais. Nessa apresentação, Estado e Religião, segundo Hegel, uma investigação entre a Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Filosofia do Direito, pautou-se por apresentar de maneira introdutória a relação entre o conceito de religião e o conceito de Estado. Além do mais, essa apresentação pautou-se por compreender o que se entende por religião, assim como por Estado, especificamente através do pensamento hegeliano. Conclui-se nesse sentido que o Estado, enquanto efetivação ética da vontade substancial, sobrepõe-se na religião, no ímpeto de se constituir como racional, efetivo. Entretanto, a perspectiva teológica, ou seja, religiosa de Hegel, sempre se mostrou fecunda em seus escritos. Não à toa, a religião sempre esteve presente como tema. Por exemplo, no período de juventude, com a vida de Jesus, até no cume do sistema de seu próprio pensamento, ou melhor, do pensamento de Hegel, com a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Além do que, a religião é a apreensão de Deus ou Espírito Absoluto na forma da representação. Nesse sentido, Estado e religião, como já dito, sempre estariam preocupados com a apreensão desta verdade. Dito isto, expressar o pensamento hegeliano em tão poucas páginas torna-se uma tarefa árdua. Nessa toada, explicitou-se, portanto, delinear de forma propedêutica acerca das concepções de religião e Estado. Com isso, a filosofia hegeliana ter-se-á como finalidade, portanto, abarcar o todo e suas determinações.
Sobremaneira, o pensamento de Hegel configurar-se-á como a busca racional e, portanto, especulativa daquilo que se entende por real. Além do mais, o pensamento de Hegel é o eterno supra-assumir de si, do mundo e da totalidade. Logo, buscou-se nesta apresentação explicar, explicitar e demonstrar, a partir do pensamento de Hegel, bem como de seus intérpretes, a relação entre religião e Estado, na finalidade de conhecer o movimento dessa verdade, implícita em ambos os conceitos. Por fim, agradeço a todos e todas pela paciência de me ouvir um pouco sobre esse tema, e nesse sentido, finalizo minha apresentação. Muito obrigado.